sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo melhor agora que nós estamos juntinhos novamente. E para trabalhar um assunto que eu gosto muito, nós vamos trabalhar um pouquinho da estrutura celular, da constituição de todo ser vivo. Mas primeiro, eu quero que você se lembre que só foi possível nós conhecermos a estrutura que forma a vida graças à invenção do microscópio. Principalmente seres vivos que são impossíveis de vermos a olho nu, como, por exemplo, bactérias, fungos unicelulares, protozoários, que são seres feitos de uma célula só. Seres tão pequenininhos que o homem não sabia que existiam, até que uma mente brilhante descobriu uma forma de aumentar o tamanho das coisas e nós começamos a entender muito mais como a vida é constituída, como as estruturas se organizam, como são formados os nossos tecidos, órgãos e sistemas, como nós funcionamos, como transmitimos as nossas informações para os nossos descendentes. Mas primeiro, eu quero que você pense na célula como uma fábrica. Vamos pensar numa fábrica de chocolate. Primeiro pense assim, quando você chega numa fábrica, imagine que tem um muro em volta, com um portãozão na frente, um carinha lá na guarita, ou guardinha, né? E ali na guarita ele fica identificando a chegada das pessoas. As pessoas precisam passar os seus crachás, os funcionários, as pessoas que trabalham naquele lugar, possuem uma identificação. Os funcionários apresentam o crachá, passam pela catraca e entram e vão até o local do trabalho. Quando chega, por exemplo, um caminhão, o guardinha se direciona até aquele caminhão para receber a ordem que está autorizando a entrada daquele caminhão. Muitas vezes ele vai pegar o telefone, vai ligar para o setor e vai dizer: vocês estão esperando uma entrega da empresa tal, autorização aqui para tal mercadoria entrar? Ah, ok, confirmado, pode deixar entrar. Ele vai abrir o portão e aquela mercadoria vai entrar, o caminhão vai entrar. Se nós atravessarmos o portão da fábrica e formos até a parte interna da fábrica, lá vai ter uma grande linha de produção, a área de atuação da fábrica, diversos maquinários, material onde o leite, o chocolate, as castanhas, as nozes, a uva passa, ou sei lá mais o que para fazer o chocolate, tudo é depositado, aquele material ali que vai preparar aquele chocolate, as forminhas, o material da embalagem, tem ali o pessoal que vai colocando as forminhas ali naquela esteirinha, o pessoal que vai preparando o chocolate, programando as máquinas, né? Para ir colocando aquele chocolate em cada forminha. Depois, aquele material que vai para a vistoria ou para juntar as duas partes, colocar o brinquedo dentro, empacotar, embalar. Aí chega lá aquela empilhadeira, né? Aquela maquininha aquele robozinho que chega ali e vai recolhendo, né, aquele material e levando para os pallets ou para as prateleiras, levando todo aquele material ali para ser estocado, porque também tem uma área de estoque, tem área da conferência, tem área de estoque. E também tem a equipe de limpeza. A equipe de limpeza vai recolhendo todo aquele material que não vai ser mais utilizado, vai fazendo a faxina, vai mantendo aquele lugar todo organizado, né? Vai verificando todo o material que precisa ser descartado, separando os lixos e realmente preparando todo aquele lugar para que tenhamos um novo dia de produção naquela fábrica. Aí, é claro, nós temos uma salinha do chefe. Tem que ter alguém que coordene todas essas atividades. Então, imagine que tem uma porta com uma sala onde fica ali um chefe. Esse chefe coordena, controla, determina todas as atividades da área de produção. Ele vai perguntar para a galera do estoque se está faltando material, se precisa fazer pedidos. Tem a galera da logística, né, que vai tentar verificar as formas mais práticas, mais baratas, custo-benefício, como economizar, né? Mão de obra, matéria-prima, aumentar os lucros ali daquela fábrica.
Então, tudo isso é esquematizado e o chefe está ali coordenando essas atividades. Cada célula dos trilhões de células que você tem no seu corpo é uma fábrica com uma membrana em volta que permite a troca de material entre a parte interna e a parte externa. Só material autorizado pode entrar. Só material que é necessário, que precisa adentrar, ou que possui algum sítio de ligação na célula, vai conseguir entrar pela membrana plasmática, que seria o nosso portãozão, com o nosso guardinha controlando a entrada e saída, vai permitir a entrada dessas substâncias. O citoplasma seria a área de trabalho da fábrica, onde estão os maquinários, onde estão as máquinas que realizam as atividades, para permitir que a fábrica se mantenha ativa. Tem a área do estoque, tem a fábrica de força, que produz energia, tem a área ativa, que vai fabricando ali o chocolate, ou seja, a produção intensiva de proteínas, de hormônios, de anticorpos, de enzimas digestivas, que vão permitir que a célula e o organismo funcione. E tem um chefe, que se chama DNA. Nós temos 46 fitas duplas de DNA, ou 46 cromossomos dentro do núcleo das nossas células. Nós ganhamos 23 cromossomos do papai e 23 cromossomos da mamãe. Somando 23 de cada um, nós temos 46 cromossomos com códigos, com informações, com programação para que as nossas células funcionem, desenvolvendo atividades no nosso corpinho. Deixa eu mostrar uma coisinha para você. Só um momentinho que nós vamos aqui compartilhar agora uma telinha e você vai trabalhar agora uma questão aqui comigo. Ó. Nós sabemos que a célula é a unidade funcional. Na aula passada, você viu comigo que existem seres unicelulares. Um. Então, seres vivos formados por uma única célula. Bactérias, protozoários, fungos. E algumas algas também são unicelulares. Agora, nós também temos organismos formados por muitas células. Células se organizando em tecidos, tecidos se organizando em órgãos, órgãos se organizando em sistemas. E um sistema inteiro trabalhando e funcionando, permitindo que a vida aconteça. Plantas são pluricelulares. Os animais são pluricelulares. E muitas algas são pluricelulares. Ai, prof, mas alga não é planta? Você vai conhecer logo, logo que algas e plantas pertencem a reinos diferentes, apesar de algumas serem bem parecidas, tá? Agora, um outro detalhe que nós vamos ter que ver aqui. Além desse conceito de que existem seres vivos formados por uma única célula e seres vivos formados por várias células, que seriam os unicelulares e os pluricelulares, tem um outro conceito que você precisa entender. Existem dois tipos de células, só dois tipos. As células podem ser procariontes ou procarióticas, ou eucariontes ou eucarióticas. O que seria isso? Para que uma célula seja chamada de eucariótica, ela precisa de uma organização nuclear. O chefe tem que ter uma salinha separada só para ele, que é o caso dessa linda célula vegetal aqui que eu queria tanto aumentar para você. Se você olhar, a célula vegetal ela tem um diferencial. Aqui nós temos a parede celular. Você vai conhecer as estruturas da célula, tá? Nós vamos trabalhar todas essas estruturas. Agora, é só uma visão geral. Atrás da parede, nós teremos a membrana plasmática, que é seletiva, coordena a entrada e saída de substâncias e a quantidade dessas substâncias. Então, essa troca entre a parte que está fora da célula e a parte que está dentro da célula acontece graças à membrana plasmática, ela que permite essa comunicação. Essa parte toda aqui, cheia de estruturas, seria o citoplasma. Nós vamos conhecer a estrutura do citoplasma, é como se fosse um gelzinho,
não é líquido, né? Mas tem uma estrutura consistente, como se fosse gelzinho de cabelo, como se fosse um mingauzinho. Por isso citoplasma, porque está no estado de plasma, nem líquido e nem sólido. Então é um pouquinho viscoso. Por que que é viscoso? Porque tomando banho nesse citoplasma estão os maquinários, as máquinas que vão permitir que a fábrica celular funcione. Então, vocês vão conhecer cada uma dessas fábricas aqui. Aqui eu tenho cloroplasto, mitocôndria, vacúolo central, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso. Ai, que nomaiada difícil, mas você vai ver que dá para a gente entender bem o que cada estrutura dessa fabrica, produz, que atividade essa estrutura realiza dentro da célula. Tá, professora, mas a gente está vendo por que que a célula vegetal e a célula animal é chamada de eucariótica. Por causa disso aqui, ó. Se eu sair do citoplasma, eu vou chegar no núcleo. Mas para eu entrar no núcleo, eu tenho que atravessar uma membrana. Além da membrana plasmática, que vai estar aqui, separando a parte de fora da parte de dentro da célula, eu tenho uma membrana nuclear, uma membrana que separa o núcleo e guarda o quê? O DNA. É como se o chefe tivesse uma salinha separada só para ele, para ninguém interromper, para ninguém incomodar, sem que tenha permissão para isso. Porque aqui dentro estão os códigos, as informações, o segredo para a existência dessa célula. Então, o DNA fica dentro de um núcleo verdadeiro, porque esse núcleo é separado por uma membrana. E o nome dessa membrana é carioteca. Por isso, células que possuem carioteca, como célula animal e vegetal, são chamadas de células eucarióticas, células com núcleo verdadeiro, células que têm carioteca, células que possuem núcleo, salinha do chefe, o lugar onde o DNA está guardadinho ali. Ai, prof, então, se células animais e células vegetais são eucarióticas, a nossa é o quê? Na classificação, nós humanos pertencemos ao reino metazoa, que é o reino animalia. Então, quando falamos de célula animal, nós estamos falando do nosso tipo de célula. Célula animal, célula eucariótica, assim como a célula das plantas, ou seja, temos salinha do chefe. Nosso DNA está guardado numa membrana nuclear, dentro de uma carioteca. Tá, mas se a célula não for eucariótica, ela é o quê? Ah, ela é procariótica, ou seja, não tem salinha do chefe, não tem núcleo. Então o núcleo fica onde? Se não tem núcleo, o DNA fica onde? Ele fica guardado onde? O DNA fica solto, turminha, aqui no citoplasma, tomando banho no citoplasma. Ele não tem uma salinha exclusiva. Não tem um lugar para acomodar o DNA. A célula bacteriana é a única célula procariótica. O único tipo de ser vivo com uma célula que não tem membrana nuclear, onde o DNA fica solto, é a bactéria. Isso significa que todos os outros seres vivos, plantas, animais, protozoários, fungos, todos os outros vão ter célula eucariótica, com salinha do chefe. Essa célula aqui. Se não for planta, animal, fungo, protozoário, então vai sobrar quem? A bactéria. As bactérias correspondem aos únicos exemplares com célula procariótica, onde não tem salinha do chefe, onde não tem membrana nuclear, não tem um lugarzinho reservado para o DNA ficar. Então, essa célula possui um DNA circular, ele faz várias voltinhas e fica mergulhando aqui no citoplasma, tomando banho nesse citoplasma. Vocês vão conhecer mais para frente que a célula bacteriana ela é extremamente simples e graças a essa simplicidade ela é muito adaptável. E é por isso que vira e mexe, bactérias acabam sofrendo mutações, sofrendo mudanças, alterações e ganhando resistência.
né? E causando cada vez mais tipos de doenças, apesar da maioria das bactérias ser benéfica. Nós vamos conhecer especificamente as bactérias mais para frente, tá? A maioria é benéfica, mas o pouquinho que é maléfico consegue fazer um estraguinho, né? Então, essa simplicidade da bactéria acaba também facilitando essa capacidade de mudança que essa célula tem. Então, eu quero que você pense agora que existem somente dois tipos de células. A célula bacteriana, que é procariótica, o que isso significa? Que não tem carioteca, que não tem núcleo, guardando o DNA. Tem membrana plasmática aqui em volta, ó, porque sem membrana plasmática não tem célula. É a mesma coisa que você pegar o mingau e jogar ele no nada, né? Ele vai se esparramar, mas você coloca ele numa tigelinha para você poder comer. Então, a tigelinha seria a membrana, que vai estar ali guardando, acomodando esse material. Então, membrana plasmática toda célula tem, mas membrana nuclear não. Um lugarzinho separado para guardar o núcleo. Somente células eucariontes possuem. As células procariontes não possuem. Então, eu apresentei aqui para vocês agora esses dois tipos básicos de células, que são os únicos tipos, né? Ou a célula eucariótica ou é a procariótica. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer todas as estruturas que existem dentro dessa célula. Nós vamos abrir o citoplasma e analisarmos cada uma dessas organelas. Você vai ver como que é a membrana, do que ela é feita, quais as atividades que ela realiza. E nós também estudaremos a bactéria e você vai ver que ela é muito simples, mas o que ela tem é suficiente para garantir as atividades desse tipo de ser vivo. Até a próxima aula. Eu aguardo você. Fique com Deus.